depois do inventário? Pois é, essa é uma dúvida muito interessante e recorrente entre os alunos que trabalham comigo estudando direito das sucessões. É que quando termina o inventário, não termina o trabalho. E você tem que conseguir identificar junto com seu cliente, não agora, mas lá atrás, no momento da contratação, até qual momento é que você vai prestar os seus serviços como advogado para essa família. Vamos lá. Quando é feita a partilha, seja por sentença, seja por escritura pública feita direto no cartório de notas, o que você consegue obter é o documento formal de partilha, ou escritura pública de partilha, ou de adjudicação, caso seja herdeiro único nessa estrutura que você está trabalhando. Então você consegue obter o documento que vai ser utilizado para a regularização da propriedade dos bens em geral que foram partilhados no inventário ou que foram adjudicados por este herdeiro único. É isso. Quando acaba o inventário, não acaba o trabalho. Por quê? O formal de partilha tem que ir para o cartório de registro de imóveis para registrar na matrícula do imóvel que a propriedade daquele bem já não é mais da pessoa falecida e sim dos seus herdeiros, em razão da partilha determinada na sentença proferida pelo juízo tal, no processo de inventário tal, ou pela escritura pública de partilha feita no cartório de notas, identifica o cartório de notas. Só que isso acontece depois do inventário, então fica essa dúvida no ar. E depois do inventário, o carro ainda não está no nome do herdeiro. Você precisa do formal de partilha ou de um ofício a ser encaminhado para o Detran, responsável pelos registros dos carros naquele estado, para regularizar a transmissão da propriedade daquele veículo. As contas, os valores depositados em contas bancárias, sejam contas correntes ou saldos de investimentos e aplicações financeiras. Então, toda essa regularização concreta dos bens acontece depois do inventário. Na hora da contratação com o advogado, este é um tema que tem que ser conversado. O advogado deve orientar o seu cliente até onde vai o trabalho dele. É até a aquisição desses documentos, formal de partilha, escritura pública de partilha, e daí para frente, que é o que eu chamo de depois do inventário, ele contratará um despachante, ele mesmo fará, porque é possível isso, já não é mais um trabalho exclusivamente de advogado, não se exige essa capacidade postulatória para poder realizar essa regularização final de propriedade dos bens. Porém, isso precisa ser conversado, e o ideal é que conste uma cláusula no contrato de honorários que, ao mesmo tempo que estabelece as obrigações do contratante, que é o cliente, deve estabelecer também as obrigações do contratado. Até que momento aquele advogado continuará prestando os seus serviços de advogado? É até o encerramento do inventário ou nessa fase pós-inventário de regularização documental, aquele escritório continua vinculado? Abordem esse tema expressamente, porque nesse períodozinho final é comum acontecer algum tipo de divergência, algum tipo de desentendimento entre o cliente e o seu advogado.